Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, alunos telepresenciais, pessoal online, pessoal que está aí junto com a gente nas carreiras policiais, sejam bem-vindos. Quem vos fala é o professor Erival da Silva Oliveira, sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos para a OAB para concurso, coordeno a segunda fase constitucional aqui no Damásio para admissão na OAB, também professor convidando a pós-graduação de Constitucional e de Processo Penal. Aqui embaixo do nosso Twitter, @prof_Erival, querendo tem o Facebook, facebook.com/professor Erival, e também agora o Instagram, @professor Erival. Eu sempre que digo que para todos os alunos que a presença de vocês é sinal de prestígio, retribuir esse prestígio com dicas para você ser aprovado. Então, querido aluno, seja bem-vindo ao curso Damásio. O curso Damásio tem mais de 48 anos de existência, já ajudou milhares de pessoas a terem sucesso na vida, inclusive eu, em 1992, 93, fui aluno da Damásio, fui soldado do Exército, fui investigador de polícia, fui advogado, professor universitário, estou há 20 anos lecionando preparando os alunos para a OAB para concurso. Já estou aqui no Damásio há cerca de 8 anos. Tenho mais de 30 obras publicadas, mais de 1,5 milhão de livros vendidos. Quer dizer, não somos inocentes nem moleques. E o nosso sucesso é o sucesso dos senhores. Estamos aqui para preparar os senhores para a prova de direitos humanos. Prova de direitos humanos que tem interferência muito grande na aprovação ou não do aluno. Então você não pode desprezar nenhuma matéria. Em direitos humanos a gente vai passar o máximo de informações de acordo com o previsto no edital e de acordo com aquilo que tem maior incidência e reincidência nas provas que avaliam, né, os futuros policiais. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, vocês são muito bem-vindos. A gente vai passar várias dicas para vocês. Eu vou começar ali colocando dicas, meu nome outra vez no quadro, você acompanha, por favor, cola junto, vem? Então vem aqui comigo, deixa eu só trocar aqui, muito bem. Aqui, vamos lá, olha lá. Matéria é Direitos Humanos. Direitos Humanos. Como apareceu no GC, na identificação ali embaixo, né? O professor é o professor Erival. Eu sempre começo a matéria com as dicas de leitura. Então, por favor, ó, dicas de leitura. Do edital de vocês, tem 2 documentos internacionais que eu preciso que você leia. Tranquilo? E são recorrentes em concursos na área policial. Recorrentes. Dicas de leitura. Tudo bem? A primeira é vamos conversar com relação a esse documento hoje, inclusive, hein? Declaração Universal de Direitos Humanos. Esse documento é uma resolução da ONU. Resolução da ONU de 1948. Resolução da ONU. Ok? Resolução da ONU, 1948. Declaração Universal. É uma resolução da ONU, é um documento pequenininho. Nós vamos conversar com vocês. Tem um preâmbulo, que é uma introdução com 7 considerandos e tem 30 artigos. Artigos esses que caem na prova de vocês. Então você vai ter que ler mais umas 3 ou 4 vezes, com calma, os artigos, porque eles perguntam em relação aos artigos, vou mostrar para você com questão oficial, tá bom? Outro documento importante, que tem grande incidência em concursos policiais. A Convenção Americana de Direitos Humanos. Convenção Americana de Direitos Humanos, cujo apelido é o Pacto de San José da Costa Rica. Esse é o apelido desse documento. Esse documento é um tratado. Tratado de Direitos Humanos do Sistema Interamericano. Do Sistema Interamericano. De Direitos Humanos. Quando eu digo interamericano, é a mesma coisa do sistema americano, tá? A mesma coisa, gente. Sistema americano de direitos humanos. Vou explicar para vocês por que daqui a pouquinho, tá bom?
Se forem pesquisar, e eu peço que você pesquise, aliás, esses dois documentos eu vou pedir para o pessoal da área técnica aqui do Damásio colocar na área do aluno para você ter acesso, tá bom? Ou o link, o endereço eletrônico, ou o próprio texto, tá bom? Esse documento você encontra no decreto de número 678 de 1992. Decreto 678 de 92. Tranquilo? Declaração Universal de Direitos Humanos, Convenção Americana. Ok? Tem que ler esses dois documentos. A Declaração Universal, se você for pesquisar, é a resolução da ONU de número... Deixa eu até colocar aqui. Resolução da ONU de número 217A3. Resolução da ONU de número 217A3, você encontra a Declaração Universal. Para facilitar a sua vida, a gente vai pedir para subir na área do aluno para você não ficar perdendo tempo pesquisando à toa, tá? Esses dois documentos, a gente me comprometo a pedir para o pessoal da área técnica aqui do Damásio colocar na área do aluno para você ter acesso a esses dois documentos, tá bom? Tudo bem? Joia. Professor, já entendi, beleza. Bom, pessoal, com relação àquilo que apareceu na telinha de vocês, troquei de tela? É lógico, no edital aparecem alguns documentos, a gente vai, de algum modo, possibilitar que você tenha acesso aos documentos para não ser pego de calça curta. A Constituição Federal de 88, ela cai na prova de vocês tanto em direito constitucional quanto em direitos humanos. Em direitos humanos, você vai ficar esperto com os artigos 1º até o artigo 5º. Tem que ler. Ler. Ok? Do artigo 1º, né? Vou até colocar aqui, ler mais de uma vez, por favor. Ler mais de uma vez. Ok? Algo dali vai ser perguntado. E aquilo que foi essencial, nós vamos ter um encontro que eu vou comentar com vocês. Tá bom? Então, esses dois documentos, pelo menos, é a Constituição. Durante as aulas, a gente vai dizer, ó, tem outro documento importante, você fica esperto com isso, com aquilo, mas de início, esses documentos são importantes. Inclusive, na carreira profissional de vocês vão ouvir falar desses documentos quando vocês fazerem um flagrante ou participarem de uma operação e assim por diante. Tá bom? Bom, professor, com relação a essas dicas iniciais, você colocou lá que o seu Facebook é o facebook.com/professor Erival. Eu costumo colocar dicas, links de vídeos para você assistir importantes com relação à preparação para a prova, temas relevantes. Tem um vídeo da ONU que eu costumo colocar o endereço eletrônico para você clicar e assistir o vídeo que fala da evolução do termo direitos humanos. Tem vídeos meus que eu gravei para a TV Justiça também. Você vai ter várias dicas lá no Facebook, tá bom? Twitter, isso aqui é um arroba, né? @prof_Erival. Então, lá no meu Twitter também, eu costumo postar várias dicas. @prof_Erival. Tá bom? Bom, professor, eu não tive direitos humanos, nunca ouvi falar, só ouvi falar na televisão, em novela. Se você for no Google, site de pesquisa, né? Google e escrever assim, ó, STF no YouTube, e na palavra de busca você escrever Erival Oliveira. Direitos humanos. Você encontra 5 vídeos que eu gravei para a TV Justiça, que é do Supremo Tribunal Federal. Então tem 5 vídeos, que é um mini curso que eu fiz sobre direitos humanos para o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Ai, professor do céu, eu não domino muito bem a informática, a internet. Guerreiro, anjinha linda, você vai ter que aprender a mexer com isso. No meu tempo da polícia, a gente tinha um guia de ruas, 4 rodas, um guia de ruas. Hoje em dia tem tudo eletrônico. Tem Waze, tem mecanismos nas próprias viaturas, né, de localização, tem o GPS do seu celular, tem um monte de coisa eletrônica. E detalhe, nas investigações que eu faço lá no Ministério Público Federal, muita coisa a gente faz pela internet. Põe o nome da rua no Google aí, vê se tem um Google Maps. Vamos dar um passear nessa rua aí,
tem 3, 4 anos, não deve ter mudado muito. Para saber se a rua se tem saída ou não tem saída, se aquela casa ali pertence a tal pessoa, se é do lado de um bar ou coisa do tipo. Mexer com a internet você tem que aprender, guerreiro. Até para facilitar a sua vida nas investigações e nas apurações. Belezinha? Então, não tem como. Internet, põe no Google STF, que é o Supremo Tribunal Federal. STF no YouTube. Escreve Erival Oliveira, Direitos Humanos. Você vai encontrar vários vídeos que eu gravei para a TV Justiça. Tem 5 vídeos que é um mini curso que eu fiz para a TV Justiça, que é do Supremo Tribunal Federal, contando sobre a evolução do termo direitos humanos, as características, as gerações. São 5 vídeos de 50 minutos. Assistam, por favor. Vai ajudar você nessa caminhada. Tudo bem? Vem aqui comigo. Tem 5 vídeos que é um mini curso que eu fiz de direitos humanos. Com relação a livros, então nessa aula inaugural, né? Livros, você tem Direitos Humanos, da editora Revista dos Tribunais, 5ª edição, coleção Elementos do Direito. Autor Erival da Silva Oliveira. É você, professor? Sou eu. Ok? E tem um especial para esse livro tem a parte teórica, teoria. E tem um livro chamado Manual de Direitos Humanos para concursos. Editora Saraiva. Está na 2ª edição. Tudo bem? Autores: Erival da Silva Oliveira e Rosa Maria Rodrigues Vaz. Tudo bem? Essas 2 obras te auxiliam, né? Se você quiser e precisar de uma obra, são essas obras. Tudo bem? Professor, deixa eu entender. Para mim, a prova tem que ficar esperto, porque tem, normalmente, um enunciado e alternativas. Normalmente tem, a depender do edital, um enunciado e alternativas A, B, C e D. Tudo bem? E às vezes, a banca muda ou coisa do tipo, tem um enunciado, às vezes 5 alternativas. Normalmente, A, B, C, D. Mas em concurso, para as polícias já teve editais, já teve questões com A, B, C, D, E. Simples. Você vai ter que assinalar a alternativa adequada. Prestando atenção, qual é a correta ou qual é a incorreta. Então tem que ler o enunciado, grifar, entender a pergunta e partir para a resposta. Até aqui tudo bem? Com relação aos livros, esse aqui é o da editora Revista Tribunais, Elementos de Direito, Erival da Silva Oliveira, está na 5ª edição, tudo bem? RT. E esse é o livro mais recente de 2018, Manual de Direitos Humanos para Concursos, Erival da Silva Oliveira, Rosa Maria Rodrigues Vaz. Obrigado, filhinho. Editora Saraiva. Esse aqui tem questões, ao final de cada capítulo tem questões e o respectivo gabarito. Belezinha? Tudo bem? Então tem 2 livros, você pode escolher aí e acreditar que vai dar certo. Comigo deu certo, gente. Repetindo, eu fui do Exército, fui conscrito, soldado do Exército. Por concurso público, eu saí do Exército com 18 anos, já ingressei na Polícia Civil por concurso, investigador de polícia. Depois, acabei minha faculdade, advoguei, passei por concurso para assessoria jurídica do Ministério Público Federal, onde estou há 21 anos completo esse ano. Belezinha? Sempre combatendo o crime. Então, eu reverencio a vontade de vocês de ajudar a proteger a sociedade. Se tivesse mais pessoas com a vontade de vocês, o Brasil estaria bem melhor. Então, e detalhe, hein? Polícia, normalmente, só é reconhecida em situações de perigo. Ai, tomara que chegue um policial. Porque normalmente o pessoal finge que você não existe. Mas é da vida. O importante é você se sentir bem com o que você está fazendo. Eu fui aluno da Másio, 92 para 93, já estou há 8 anos dando aula aqui. Eu ouvia o que os professores falavam. É o seu sonho? Acredita, leia o edital, cuidado com a parte física, vê se tem que correr, se tem que fazer flexão, para não ser reprovado na parte física. Belezinha?
E vai dar certo? Com certeza. Bom, feita essa introdução, vem aqui comigo. Eu preciso começar com conceitos mínimos para avançar para o principal tópico nesse nosso primeiro encontro aqui, que é a Declaração Universal. Então põe assim, ó. Conceito de direitos humanos. Vamos começar com um conceito de direitos humanos. Todo mundo junto? Põe assim, ó. São os direitos do homem e ou fundamentais previstos, são os direitos do homem e ou fundamentais previstos em documentos internacionais. Vê se deu certo. São os direitos do homem e ou fundamentais previstos em documentos internacionais. Vamos grifar documentos internacionais, entre parênteses. Via de regra, como se fosse normalmente, né? Via de regra ou normalmente, tanto faz. Via de regra em tratados de direitos humanos. Caminhamos? Então, são os direitos do homem e ou fundamentais previstos em documentos internacionais, via de regra, em tratados de direitos humanos. Tudo bem? Esse conceito que aqui está, tem que estar no caderninho de vocês. Valeu? O conceito que aí está, tem que estar no caderninho de vocês. Tudo bem? Deixa eu entender, professor. Quando você fala que são direitos do homem, são aqueles direitos que nascem conosco, inerentes a nós, inatos, nascem conosco. Direito à vida, liberdade, se reunir, direitos que nascem conosco. E como regra, não precisaria colocar num documento, numa lei para respeitar. Seria questão do bom senso. Adivinha, você vai perceber que você estiver trabalhando, que o ser humano às vezes não tem nenhum bom senso. Então, o homem pelo homem, sem nenhuma regra, estabelecendo o que fazer, não dá certo. O mais forte prevalece em relação ao mais fraco, o mais inteligente em relação ao mais lerdo. Tudo bem? Então, o homem pelo homem não resolveu. Quando eu coloquei direitos fundamentais, você vai entender. Fundamentais porque previstos na Constituição de um país. Então, fundamentais, um conceito técnico para a prova, fundamentais porque previstos na Constituição de um país. Esse é um conceito técnico. Do homem, nascem com ele, vida, liberdade, né, se reunir. Fundamentais, esses direitos do homem foram colocados em uma Constituição, na Constituição de um país. Joia. Beleza. Então, direitos fundamentais. Do homem, nascem conosco, colocaram num documento que é a Constituição, fundamentais. E, detalhe, tem um país que tem uma Constituição, mas nesse país tem um ditador que abusa das pessoas, viola os direitos das pessoas, viola os direitos humanos. Então, adivinha, fundamentais, a Constituição também não resolveu. Eu avanço para o termo direitos humanos. Então, em concurso, quando se fala direitos humanos, são direitos de nós, seres humanos, que às vezes são colocados em uma Constituição. Por exemplo, no artigo 5º da nossa Constituição, tem lá o direito à vida, à liberdade, se reunir. Mas detalhe, pode ser que daqui a um tempo, um ditador assuma o Brasil e eu vou precisar lembrar dos direitos humanos. Documentos internacionais que os países assinam para proteger as pessoas. Isso é o mínimo que tem que guardar. Então, deixa eu entender, professor. O homem pelo homem não resolveu. Coloquei as normas dentro da Constituição de um país. Não resolveu. Só pensar na Venezuela com Maduro, na Síria com o presidente Assad. Maduro é o presidente da Venezuela, né? Ditaduras, pessoas são machucadas. Eu tenho que avançar para os direitos humanos. Os países assinam documentos para proteger as pessoas. Como regra, tratados de direitos humanos. Até aqui, belezinha? Professor, esse conceito, desse modo que você explicou, cai na prova? Não, não costuma cair, mas só para você entender para onde a gente tem que partir. Direitos humanos pensa, países assinam documentos que são os tratados para proteger as pessoas. Essa é a regra. Professor, o senhor pediu para eu ler a Declaração Universal de Direitos Humanos. Ele é um tratado? Não, é uma resolução da ONU. É uma outra qualidade dada àquele documento. Por que deram o nome de declaração como resolução? Para ser mais fácil a adesão àquele documento. Porque um tratado
Pensa comigo aqui, ó. Depois eu até coloco ali na lousa, ó. O presidente da República celebra o tratado, vai para o Congresso Nacional. No Brasil tem, lembra o Congresso? Câmara dos Deputados e Senado, que vão referendar, vai ser votado na Câmara e no Senado, devolve para o presidente fazer um tratado para internalizar aquele tratado. Tá? Aquele tratado ser viger, para existir, valer dentro daquele país. Tudo bem até aqui? Joinha? Tá. Professor, o que eu tenho que lembrar? Olha aqui na lousa. Que os direitos humanos são documentos internacionais, como regra, documentos internacionais, como regra o quê? Tratados. E para que servem? São os direitos do homem ou fundamentais previstos em documentos internacionais. Puxa uma setinha. E qual o objetivo desse documento internacional? Escreva. Proteger os seres humanos. Proteger os seres humanos. Entenda, em concurso aparece proteger o homem. Seres humanos, o homem, entenda, ser humano, homem, mulher, tranquilo? Proteger os seres humanos. Às vezes aparece proteger o homem, como ser vivo. Tranquilo? Joinha? Beleza, professor, já foi isso aqui, vamos caminhar. Porque os direitos humanos protegem todas as pessoas, né? Valeu? Tá. Embaixo, a sequência. Você vai colocar assim, ó. Incorporação de um tratado de direitos humanos. Incorporação de um tratado de direitos humanos. Como um tratado é incorporado? Então você coloca assim, primeiro, negociação e assinatura. Negociação e assinatura. 2. Referendo congressual. 3. Ratificação do tratado. Ratificação do tratado. Então, essas são as 3 etapas para que um tratado de direitos humanos incorpore no país. Tá bom? Negociação e assinatura, você pode colocar entre parênteses. Tem a atuação do presidente da República. Ele é quem celebra um tratado. Ele celebrou o tratado, vai enviar esse documento tratado para o Congresso. Então, o referendo congressual você vai ter que entender. A aprovação pelo Congresso Nacional. Se recorda? Congresso Nacional tem a ver com o Poder Legislativo. Aprovou tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, acompanha o Congresso, aprovou tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, tem a ratificação do tratado. Entenda. Promulgação. Tracinho. Decreto presidencial. Então, essas 3 etapas que estão aqui na lousa, eu gostaria que você colocasse no seu caderninho, né? Ok? Negociação e assinatura, ok? Referendo congressual, joinha. Promulgação do decreto, do tratado, por meio de um decreto presidencial. Até aqui, estamos bem? Todo mundo junto? Tranquilo? Então, o que está aqui na lousa tem que estar no caderno de vocês. O que está aqui na lousa tem que estar no caderninho. Por favor, você vai grifar para mim, ó. O presidente da República celebra o tratado? Sim, é só você olhar querendo o artigo 84, inciso 8º da Constituição. Artigo 84, inciso 8º. E aqui, referendo congressual, você vai olhar querendo o artigo 49, inciso 1º da Constituição.
Esses são os fundamentos na Constituição com relação à incorporação de um tratado. Tudo bem? Então, como regra, um tratado de direitos humanos vai estabelecer os direitos que os países têm que proteger em relação às pessoas que estão no seu território. E esse documento é um documento internacional. Tudo bem? Joia? Então esse é um caminho. O presidente da República celebra o tratado, faz uma mensagem, dentro da mensagem vai o tratado que ele assinou, manda para o Congresso. Nosso Congresso, você sabe, tem duas casas, né? A Câmara dos Deputados, representantes do povo, né? Câmara dos Deputados, e temos o Senado Federal. Esse documento, que é o tratado assinado pelo presidente, chegou lá através de uma mensagem, o Congresso vai editar, vai fazer um decreto legislativo, e vai votar na Câmara dos Deputados e vai votar no Senado. Aprovou esse decreto legislativo na Câmara dos Deputados e no Senado, é devolvido esse documento assinado, devolve ao presidente, enviado ao presidente, e o presidente vai fazer um decreto presidencial de promulgação, entenda, de homologação do tratado. Conseguimos? Decreto de homologação, de promulgação, de publicação do tratado. Tranquilo? Promulgação, homologação. Feito isso, vai ser publicado. Valeu? Se você guardar minimamente isso, já ajuda. Tranquilo? Bom, já entendi, professor. Os direitos humanos, documentos assinados pelos países, esses documentos são assinados com outros países, de modo bilateral ou multilateral, porque um organismo vai gerenciar a coleta de assinaturas. Então tem tratado bilateral e tem tratado multilateral. Várias partes. Então a ONU vai organizar, a OEA vai organizar. Belezinha? Bom, vem aqui comigo. Eu já entendi essa parte de incorporação. Você vai pular uma linha, por favor, e vai escrever assim, ó. Sistemas de proteção dos direitos humanos que o Brasil faz parte. Sistemas de proteção de direitos humanos que o Brasil faz parte. Escreveu isso na lousa? No caderninho de vocês? Ó, que tá na lousa, não tá no caderninho. Divida no meio, ó. O Brasil faz parte do sistema global e do sistema regional americano ou interamericano. Tá bom? Sistema global, quem vai gerir, organizar, vai ser a ONU, Organização das Nações Unidas, né? Organização das Nações Unidas, ok? E o sistema regional americano ou interamericano, quem organiza é a OEA. O que é isso? Organização dos Estados Americanos. Organização dos Estados Americanos. Até aqui. Tudo bem? Joia? O Brasil faz parte dos dois sistemas. Global, que quem organiza é a ONU, Organização das Nações Unidas. Regional americano, quem vai gerenciar, quem vai organizar é a OEA, Organização dos Estados Americanos. Até aqui, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, professor, o Brasil faz parte desses dois sistemas? Sim. O global, porque o Brasil está na Terra, no globo terrestre. Qualquer país no globo terrestre pode aderir a um tratado gerido, organizado pela ONU. Beleza? O Brasil, os senhores bem sabem, está localizado na América do Sul. Então, qualquer país da América do Sul, Central ou do Norte pode aderir a um tratado que quem organiza é a OEA, Organização dos Estados Americanos. Tudo bem? O Brasil faz parte dos dois sistemas? Sim, dois sistemas. Vem comigo. Professor, mas qual o documento que criou esses sistemas? Junto comigo aqui. No sistema global, nós temos a Carta da ONU. No regional americano, nós temos a Carta da OEA. Carta da ONU, gente,
ela foi assinada em 1945, belezinha? E a Carta da OEA foi assinada em 1948. As cartas criam sistemas. Tudo bem? Carta da ONU, Carta da OEA. O que está na lousa tentando no caderninho de vocês, para entender o tema. Professor, então a Carta da ONU ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial? Sim. Após a Segunda Guerra Mundial, é criada a ONU, Organização das Nações Unidas, cujo principal objetivo, a paz universal, a fraternidade entre os povos. Esse é o principal objetivo da ONU. Tudo bem? Principal objetivo da ONU. Professor, deixa eu entender. Também foi criada a OEA? Sim, em 1948, em Bogotá, na Colômbia. Então, a Carta da ONU, em 1945, em São Francisco, lá nos Estados Unidos da América. Tudo bem? Carta da OEA, 1948, em Bogotá, na Colômbia. Conseguimos? Carta da ONU, Carta da OEA. As cartas criam sistemas. Então, se eu olhar a Carta da ONU, eu vou verificar quais são os órgãos da ONU. Assembleia Geral, Secretariado, Conselho de Segurança, entre outros. Carta da OEA, Assembleia Geral, Secretariado, entre outros. Só preciso olhar esses documentos? Não. Mas só saber que o Brasil faz parte dos dois sistemas, o sistema da ONU e o sistema da OEA, que os dois sistemas são criados por cartas. Carta da ONU, Carta da OEA. É uma espécie de tratado? Sim, é uma espécie de tratado. Valeu? Beleza. Vem comigo. Agora chegamos no ponto crucial. Nos editais de concurso carreiras policiais, aparecem e perguntam da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é o documento que vai inspirar vários tratados do sistema global e também dos sistemas regionais. Gente, é a resolução, já está no seu caderno, filho, resolução número 217A3 de 1948, foi assinada lá em Paris, na França. Esse documento é muito importante os senhores lerem. Ele é pequenininho, tem 30 artigos, leia devagarzinho, precisa ter pressa, leia mais de uma vez antes da prova. Tem muita coisa que você lê na Declaração Universal que você encontra na Constituição Brasileira, filho. Beleza? Mas já que eu estou falando, qual seria o equivalente da Declaração Universal no sistema da OEA? A Declaração Americana. Declaração Americana. Americana de Direitos e Deveres do Homem. Declaração de Direitos e Deveres do Homem. É uma resolução da OEA, resolução da OEA, de número 30 de 1948, assinada lá em Bogotá, na Colômbia. Tranquilo? Mas, professor, desses 4 documentos, fica esperto com a Declaração Universal. Até aqui, caminhando junto? Todo mundo junto? Beleza. Então é importante, gente. Eu preciso que você pesquise e leia a Declaração Universal. Em qualquer dos meus 2 livros, eu tenho um capítulo em qualquer dos 2 livros comentando a Declaração Universal. Tem um capítulo que eu comento a Declaração Universal. E eu preciso que você olhe, por favor. Beleza? Tem um capítulo que eu comento a Declaração Universal inteirinho, artigo por artigo. Tem que dar uma olhadinha. Beleza? Importante você colocar assim no caderno de vocês, ó. Os direitos humanos se ampliam após a Segunda Guerra Mundial. Os direitos humanos se ampliam após a Segunda Guerra Mundial. Colocou no caderninho? Observação, põe assim, OBS. Os direitos humanos são ampliados após a Segunda Guerra Mundial. São expandidos, ampliados após a Segunda Guerra Mundial. E um marco importante, Carta da ONU, 1945, belezinho, no final do segundo semestre de 1945. E depois da Carta da ONU vem o quê? A Declaração Universal
A Declaração Universal no Sistema Global é um documento que vai inspirar vários tratados. Professor, no sistema da OEA tem Carta da OEA, Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Mas de pouca importância e pouca incidência em concurso. Eles perguntam muito mais da Declaração Universal. Tudo bem? Eles perguntam muito mais da Declaração Universal. Então tem que ficar ligeiro? Tem que ficar ligeiro porque cai em prova, né, guerreiro? Então é só ler os artigos. Tudo bem? Só ler os artigos. No livro Manual de Direitos Humanos para Concurso da Saraiva, eu comento no capítulo 12. Capítulo 12. Lá está a Declaração Universal, breves considerações. Tudo bem? Vou comentar, começa na página 227 para adiante. Tranquilo? E no outro livro, que tem a parte teórica, também tem um capítulo específico com relação à Declaração Universal, que começa na página 145. São livros diferentes. Um tem questões, outro não tem. O que tem questões é o da Saraiva. O outro tem a parte teórica. Beleza? Bom, vamos começar a trabalhar a Declaração Universal porque ela despenca em prova. Então, resumidamente, os direitos humanos são direitos previstos como regra em documentos que os países assinam para proteger as pessoas, que muitas vezes estão em um país que tem uma constituição, mas são vítimas de um ditador, de um explorador, de um presidente abusivo. E essa ideia de direitos humanos surge após essa expansão, após a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, nós tivemos os precedentes históricos, documentos anteriores que protegiam as pessoas. Temas: direito humanitário, Liga das Nações, convenções da OIT. Lembra o que é a OIT? Organização Internacional do Trabalho. Esses documentos anteriores, direito humanitário, Convenção de Genebra de 1864. Criação da Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial. Tratado de Versalhes, de 1919. Criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, está em um anexo do Tratado de Versalhes, também em 1919. Esses são precedentes. Direito humanitário, Convenção de Genebra de 1864. Tratado de Versalhes, que tem a criação da Liga das Nações e também da OIT, em 1919. Isso são precedentes históricos. Maior atenção para a internacionalização que ocorre após a Segunda Guerra Mundial. Vamos colocar essa observação no caderninho de vocês, por favor? Põe assim, ó. Isso eu quero... O resto, quero anotar tudo. Não precisa, cara. Vai nisso aqui que eu vou colocar aqui na lousa. Põe assim, ó. Dica, 2 pontos. A internacionalização dos direitos humanos ocorre após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, que você já sabe o que é, né? Para relembrar, põe o ano, 1945. Tudo bem? Então, a internacionalização, a expansão de direitos humanos ocorre após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, 1945. Tudo bem? E como eu coloquei no quadro anterior, criada a ONU, vem um documento para estabelecer quais direitos deveriam ser respeitados, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Tudo bem? Bom, professor, já entendi. Caminhamos aqui? Escreveu? Tranquilo? Põe assim embaixo. Declaração Universal de Direitos Humanos, 1948.
Resolução número 217A3. Embaixo, tracinho. Estrutura. Primeiro, preâmbulo com 7 considerandos. Considerandos. Para quem não lembra, os considerandos, ou nunca ouviu falar, né? Essa pessoa nunca ouviu falar. Os considerandos são justificativas. Com 7 considerandos. Considerandos são justificativas. Ponto e vírgula. Então, tem um preâmbulo com 7 considerandos. 2. A Declaração Universal possui, além disso, depois, tem 30 artigos. 30 artigos. Então, a Declaração Universal é uma resolução da ONU, de número 217A3, tem como estrutura um preâmbulo com 7 considerandos e 30 artigos. Conseguimos até aí? Todo mundo junto? Caminhando? Então vamos recapitular. Gente, os direitos humanos, esse conjunto de normas previstas em documentos internacionais que procuram proteger as pessoas, tem a sua expansão após a Segunda Guerra Mundial. Joia. Qual documento? Nós temos a Carta da ONU, que vai criar uma organização ou um organismo que procura velar, proteger a paz universal. Manutenção da paz universal. Os capacetes azuis da ONU, né? Os militares que nós e as Forças Armadas dos outros países cedem para ajudar na pacificação do mundo. Nós temos várias operações dos capacetes azuis brasileiros, Marinha, Exército, Aeronáutica. Lá no Haiti, tem operações na África e assim por diante. Tá, beleza. ONU. Depois de criada a ONU, qual documento interessa para a gente para fins de concurso? A Declaração Universal de Direitos Humanos, que é uma resolução da ONU, resolução número 217A3. Se você pegar para ler o que você encontra, tem um preâmbulo, que é uma introdução. Preâmbulo é uma introdução, com 7 considerandos. E depois vem o quê? Vem 30 artigos. Tudo bem? Então, peguei lá para olhar a Declaração Universal e vamos entender que ela tem 7 considerandos. Larga a caneta que eu vou passar os olhos para vocês. Então, vem lá. Câmera 2, por favor, filhinho. Câmera 2, ó. Isso, ó, que bacana. Ó. Vou ler para vocês. Larga a caneta. Depois esse texto vai estar na área do aluno para você olhar, ok? Considerando, né, que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. 2. Que o desprezo e o desrespeito pelos direitos da pessoa resultaram em atos bárbaros, que ultrajaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que as pessoas gozem de liberdade de palavra, de crença e de liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado com a mais alta aspiração do homem comum. 3. Que é essencial os direitos da pessoa, que é essencial, né? Os direitos da pessoa sejam protegidos pelo império da lei. Os direitos das pessoas sejam protegidos pela lei, né? Para que a pessoa não seja compelida, quer dizer, obrigada, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. 4. Que é essencial promover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações. 5. Que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta, que é a Carta da ONU, né, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana, e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida, em uma liberdade mais ampla. 6. Que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais da pessoa, e a observância destes direitos e liberdades. 7. Que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Então, são 7 considerandos,
justificativas, ok? Algum tempo atrás, numa prova de delegado de polícia do estado de São Paulo, muito tempo atrás, 2002, se não me engano, ou 2004, por aí, caiu assim, ó, documento do Sistema Global de Proteção, que tem um preâmbulo com 7 considerandos e 30 artigos. Olha que perguntas os caras colocaram. Só tinha um. Declaração Universal de Direitos Humanos. Tudo bem? Já perguntaram? Já. Professor, depois, nesses 30 artigos, eu encontro direitos. Na sequência, os 30 artigos, você tem direitos que devem ser respeitados. Vamos colocar uma observação aqui na lousa? Vem aqui comigo, ó. 30 artigos. Troquei de tela. Aqui, ó. Artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Tranquilo? Dica. A doutrina divide em 2 partes. 2 pontos. Primeiro, os chamados direitos civis e políticos. Pula uma linha. Segundo, os chamados direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais. Até aqui, caminhando junto? Tranquilo? Uma visão rápida, porque daqui a pouco a gente vai avançar e vai ler alguns artigos, inclusive, né? Entre esse encontro e o próximo. Mas aqui, ó. Direitos civis, pensa. Direito à vida. Liberdade. Reunião. Políticos, pensa. Votar e ser votado. Econômicos, exemplo bom, direito ao trabalho. Direito ao trabalho. Sociais, direito à educação. Com mais educação, se conhece, tem outras línguas e consegue interagir com muitas pessoas. Culturais, tem a ver com direito à cultura, folclore, etc. Tudo bem? Então, tem lá, você encontra lá, tem 30 artigos. 30 artigos. E esses artigos você pode dividir em 2 partes. 2 partes. Ok? Nós vamos caminhar, né? Vamos começar hoje, não vamos acabar nesse encontro, né? Mas vamos começar, né? Com relação aos direitos, né? Então, se você pega lá para olhar, artigo 1º, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, de harmonia, teoria. Na prática a gente vai ver cada desgraça. Você como policial vai ver cada barbaridade, filho. Mas para chegar lá tem que passar na prova. Então, artigo 1º tem a ver com a dignidade, a liberdade, a consciência, a razão, buscando harmonia, né? Artigo 2º. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, presta atenção, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Esse artigo 2º, item 1º, de modo resumido, veda a discriminação. Simplesmente, veda a discriminação. Ah, eu queria anotar, calma, cara. Vai ter o documento na área do aluno para você olhar. Você pode pesquisar na internet, Declaração Universal e imprimir. Você vai ter que ler, porque eles perguntam de direitos previstos na Declaração Universal. Agora, para a gente ganhar tempo, eu vou comentando com vocês rapidamente cada um deles. Tudo bem? Então, eu queria anotar, não, só presta atenção. Então, primeiro tem a questão da valorizar a busca da dignidade, dos valores da razão. O artigo 2º, inciso 1º, a questão de vedar, proibir a discriminação.
Artigo 2º, inciso 2º, ou número 2, né? Diz assim, não será tampouco feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, quer dizer, não foi criado ainda, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Então, aquilo que é a vedação da discriminação em relação às pessoas, se estende também em relação aos países e de quem é oriundo desses países. Artigo 3º. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Tem igualzinho no artigo 5º da Constituição, né, filho? Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Belezinha? Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Veja interessante. Fizemos uma parte introdutória e explicamos que não pode haver tortura nem física, nem psicológica, tal, nem tratamento cruel, desumano ou degradante contra as pessoas. Tudo bem? Bom, professor, ao final de cada aula você resolve 2 questões? Sim. Vamos colocar as questões para a gente resolver rapidamente? Fizemos a introdução do tema, as dicas gerais, começamos a estudar a Declaração Universal e agora vamos responder questão, né? Deixa eu ver aqui, né? Aqui, pam. Olha lá, primeira questão está na tela de vocês aí, ó. Vejam lá, ó. Considerando a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais, assinar o documento que representa a inauguração dos direitos humanos no cenário mundial. Tudo bem? Lembra? Humanos do homem, fundamentais da Constituição, não sei o quê. Um documento que inaugura os direitos humanos no cenário mundial. Vamos lá. Constituição Mexicana de 1917? Não. Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789? Não, porque esse documento valoriza o direito na França, é um documento interno. C. Declaração Universal de Direitos do Homem, 1948? Sim, apesar do nome não estar direitos fundamentais, direitos humanos, não sei o quê, esse aqui não está errado, não. Convenção Americana de Direitos Humanos, está errado. No cenário mundial, é a Declaração Universal de Direitos Humanos. E apareceu em concurso de direitos do homem. Das alternativas, a única adequada era essa. Então, essa aqui está correta. Declaração Universal dos Direitos Humanos ou dos Direitos do Homem, de 1948. Belezinha? Lembra de 1948? Declaração Universal? Então, guarda isso. Declaração Universal, 1948. Que pode ser Declaração Universal de Direitos do Homem ou Declaração de Direitos Humanos. Né? Do homem, você entenda, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo bem? Então, questões oficiais de prova. Caiu desse modo? Sim. Vamos para a questão 2. A Declaração Universal de Direitos Humanos, 1948. Percebeu o que aqui apareceu? Universal dos Direitos Humanos. Percebeu o que apareceu aqui? Direitos Humanos. Preceitua em seu artigo 2º, todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie. Dessa forma, pode-se dizer que não haverá discriminação baseada na diferença de raça, sexo, cor, dos itens acima mencionados. Raça, sexo, cor. A 1 está correta apenas? A 2 está correta apenas? 3 está correta apenas? Não. 1, 2 e 3 estão corretos. É a letra D de dado. Todos estão corretos. Não pode haver discriminação de raça, sexo e cor. Percebeu? Então, às vezes, de você lembrar do ano, do nome, do sistema que pertence, você responde a questão. Belezinha? Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha aproveitado. Até o próximo encontro. Continue estudando. Até mais.